E aí galera, bem-vindos ao review do capítulo 787 de One Piece, todo mundo correndo contra o tempo. Então foi um capítulo que teve luta, teve correria e teve um mistério ali no final. Como é de se esperar, o Sabo salvou o Luffy no último capítulo e agora começou o enfrentamento contra o Burgess. E teve uma série de revelações nessa parte do capítulo. Começando que todo mundo ficou sabendo que o Sabo, Ace e o Luffy são irmãos. Então essa é a motivação do Sabo para salvar o Luffy. Tanto é que ele fala pro Burgess que ele não pode fazer nada com relação ao Ace, mas que não vai ser a mesma coisa com o Luffy. Ele tá aí para proteger o irmão dele. Com o uso dos poderes da Mera Mera, o Burgess, o Guts e o Luffy ficaram sabendo que na verdade foi o Sabo quem comeu a Mera Mera no torneio. E nisso o Burgess já vai pro ataque para cima do Sabo. E inclusive foi um ataque bem foda, que deixou ele meio que cortado ali no meio, né, o Sabo. Só que com os da Mera Mera, né, com os poderes dela, isso não adiantou nada. E na verdade, com a sequência de golpes entre os dois, o Sabo acabou confirmando alguns rumores de que o Burgess e o bando do Barba Negra acabaram se tornando caçadores de usuários de Akumas no Mi. Então cada vez mais eu acredito naquela hipótese de que a sacola que o Burgess está carregando nas costas, na verdade contenha um monte de frutas que podem se tornar Akumas no Mi. E aí com o Burgess matando um usuário, né, possivelmente alguma dessas frutas se torne Akuma no Mi do usuário que ele acabou de matar. O Doflamingo está enfurecido, e ao contrário do que eu pensei, ele não está tão bem assim. Mas apesar de ele estar meio debilitado, cambaleante assim, ele ainda consegue usar muito bem o fruto dele e mostra muita força. Tanto é que ele começa a pegar lá com o fruto despertado dele, começa a pegar as pessoas e jogar para os outros lados para poder tentar chegar até onde o Luffy está. Então ele ataca todo mundo com o fruto dele despertado e essa galera começa a correr dali. Só que tem uma galera vindo da gaiola na direção oposta a essa que está fugindo do Doflamingo. Então isso causa uma confusão que todo mundo se encontra ali no meio. A gente vê que o Zoro tenta parar a gaiola embanhando as espadas dele em hack. E no outro ponto o Frank e os anões tentam parar a gaiola de outro jeito, que é empurrando a fábrica de Smiles contra a gaiola, porque já que a fábrica é feita de Karoseki, então em teoria as linhas do Doflamingo sobre a fábrica não deveriam ter nenhum efeito, né? O efeito deveria ter sido anulado. Então isso poderia de repente causar um buraco na gaiola ou ao menos parar o avanço dela. Além disso, no centro da gaiola rola uma treta entre os comandados do Doflamingo, que não querem deixar a população chegar ali no centro da gaiola, e os caras que eram do Coliseu, que tentam liberar esse espaço e abrir caminho para a população que quer chegar no centro da gaiola, que teoricamente é o lugar mais seguro, né, no meio desse movimento todo. Isso porque a gaiola está avançando mais rapidamente, né, já que o Luffy não apareceu, o Doflamingo perdeu a paciência, que já não tinha muito, e resolveu tocar o puteiro de vez e fazer com que a gaiola avance mais rapidamente, para que o Luffy chegue logo até ele. E agora tá todo mundo meio que correndo contra o tempo ali, porque as pessoas estão tentando fugir da gaiola, o Zoro, o Frank e os anões estão tentando parar o avanço da gaiola, para que ela não venha tão rápido, e o Guts está tentando conseguir algum tempo para o Luffy se recuperar e poder atacar o Doflamingo novamente. Só que agora faltam 4 minutos para o Luffy se recuperar e apenas 3 minutos para a gaiola chegar ali no centro. Então alguém vai ter que arranjar um jeito de conseguir retardar a gaiola, o avanço dela, nem que seja por 1 minuto só, para dar tempo do Luffy conseguir atacar o Doflamingo mais uma vez. Segundo ele, com um ataque a mais ele consegue derrotar o Doflamingo, então que pelo menos consigam retardar o avanço da gaiola nesse tempo aí, para que o Luffy consiga atacar o Doflamingo e acabar com a gaiola de vez. E o maior mistério desse capítulo ficou na última página, onde tem um quadrinho ali do Fujitora e aparece a gaiola vista de baixo, e aparece algo que parece ser alguns furos na gaiola, alguns buracos assim. Então tem muita gente teorizando que, por exemplo, o Sanji voltou e tá de repente chutando ali a gaiola e fazendo esses furos de fora para dentro, ou então que a gaiola tá se rachando sozinha porque o Doflamingo tá muito fraco já e não consegue mais segurar ela tão bem, ou então de repente apareceu alguma outra pessoa para salvar o dia. Eu sinceramente não sei o que pensar ainda sobre o que é esses buracos, o que são esses buracos na gaiola. E na verdade esse é o objetivo do Oda, né? Deixar a gente quebrando a cabeça por 1 semana para tentar adivinhar o que ele vai explicar no próximo capítulo. Era isso. Como sempre, se gostou do review, clique no gostei e deixe seu comentário aqui embaixo para a gente discutir o que aconteceu nesse capítulo. Eu vou deixar links para outros 2 vídeos da Um Pedaço aqui também. Aqui você confere o último review que eu fiz do capítulo 786. E
E aqui você confere o vídeo da Paloma falando sobre HQs e histórias fechadas no Brasil. Não esquece de conferir também o que tem na descrição, conteúdo que não falta aqui no pedaço, beleza? Era isso, valeu! Eu ainda me pergunto por que o Zoro não usou o poder das espadas dele, ou do hack dele, para cortar a gaiola ao invés de tentar parar ela. Talvez o hack do Zoro não seja tão superior ao do Flamingo, né? Provavelmente não é. E por falar do Flamingo, ele está tentando procurar o Luffy. Por que ele não achou ainda se ele tem um hack da observação tão grande? Ou talvez o hack da observação dele não seja tão bom assim.